O Diogo falou uma coisa importante da juventude que poderia vir em algum momento entrar em descrédito caso a gente não consiga ter avanços. Ontem nós nos emocionamos, tenho certeza que te afetou muito, que eu te conheço, porque a gente viu muita gente na rua, estou arrepiado porque para mim é muito forte, é muito significativo, e o que precisou só foi uma provocação muito espontânea, ou seja, a gente sabe da carência da juventude, a gente sabe da carência dos munícipes dessa cidade como um todo, do caos que é essa cidade, da ausência de equipamentos públicos, de educação, de cultura, de lazer, que respeite a vida do cidadão como contribuinte como um todo. Né? A gente está cansado de ver poder público e uma minoria dessa cidade ser dona, inclusive, dos terrenos dessa cidade, e as pessoas deixar de comprar um ovo para pagar transporte público. Deixar o menino não ter como ir no cinema porque não tem dinheiro da condução. A menina lá do São José não tem como vir até o Opereta ver uma peça que é gratuita, porque não tem como pagar o ônibus, e a sua mãe, diante da violência, não pode deixar ela ir e vir a pé. Então, eu não acredito que a gente não tenhamos evoluído, e acho que só tende a aumentar, só tende a coisa ficar maior com todos nós aqui presentes participantes e agindo como provocadores. As pessoas já estão provocadas e é muito fácil elas perceberem, porque são as que mais sentem na pele a ausência de qualquer coisa nessa cidade. Né? Basta ver o tamanho do teatro que essa prefeitura está criando e o tamanho dessa Câmara, por exemplo. Uma coisa totalmente... Né? Qual é o intuito, a intenção e o objetivo? Você constrói um novo como um teatro e uma casa dessa enorme. Né? Você constrói um NAP gigante da promoção social, onde trabalha a esposa do senhor prefeito, e as praças públicas cheias de grade, onde à noite não se pode fazer absolutamente nada, onde a população também ocupou sábado passado com arte e cultura de forma espontânea, livre e gratuita. Então, essa é a minha colocação. E até mesmo que mora na Nova Popular, se precisa vir para o hospital, precisa pegar duas condições. Como uma pessoa vai ter dinheiro para vir para... Olha o preço do ônibus que está. Como vai vir para o hospital? Duas condições. E se for caso de emergência, o SAMU demora décadas para chegar. O ônibus é um também. absurdo. O ônibus também. Mas você viu mal o SAMU do que o ônibus. Exatamente. É um absurdo você estar com sua família, por exemplo, 3, 4 pessoas. Não compensa você ir daqui, por exemplo, no Jardim América de ônibus. Você está dando um táxi, mas você não esperava, você tem o conforto do táxi, o ônibus cheio. Agora, o ônibus caro, o ônibus que demora, eu gasto mais tempo esperando o ônibus do que no trajeto da minha casa. Exatamente. É um absurdo. E a realidade. Fora o trânsito, que também está uma porcaria também, né? Está um trânsito incrível e a gente fica parado no ônibus, parado 5, 10, 15 minutos, muitas das vezes nas rotatórias, em diversos acessos, que o ônibus fica parado e a gente fica parado esperando até quando? Eu trabalhava na frente da matriz, eu tinha que pegar um Unimesh, 088. Tinha vezes que eu esperava uma. Obrigado. O Douglas, por exemplo, que é do Conselho, sabe dizer muito bem sobre, que com a falta de planejamento urbano, você constrói muitos CDHU, não prepara o bairro para isso, não prepara a cidade para isso, não cria mais escolas, não cria mais postos de saúde, não organiza o trânsito. Então, o posto de saúde que atendia 10 pessoas, agora atende 50. Então, gera um caos. O trânsito, que era para 80 mil habitantes, hoje passa de 110 e vai, né? O caos Exato. Corto. E assim, acho que levando em consideração essa sua fala do vamos construir postos, tá? Criam UBSs, mas cadê os profissionais qualificados para executar, para trabalhar em si? Não tem, quer dizer, você... desse funcionário com salário... Exato, compatível, lógico, porque é muito mais interessante, muitas das vezes, eu me deslocar daqui lá para o centro de São Paulo, conseguir um trabalho que muitas das vezes eu tenha um maior reconhecimento profissional, do que vir aqui e ficar trabalhando por 10 pessoas. Pô, não tem sentido isso. Então, acho que também tem essa questão. A gente não pode abrir mão daquelas pessoas que,
Sim, eu gasto 5 minutos também, gasto 10 minutos para vir da minha casa pro lado, no centro, e não uso transporte. E aí? Mas e o dinheiro? Ela tem que entender que o dinheiro dela vai naquilo também. Sim. Deveria ir, né? E muitas pessoas se comportam porque, fez uma obra ali, uma obra aqui, tá bom, vamos lá, ficou bonito. Mas é geral, não é? A gente precisa só de também... obras, cada vez obras. Acho que vale lembrar. Também. Que nem no posto de saúde, essa coisa ali do pedacinho. Enchente, vai reformar, fez uma rampinha ali e pronto. Quantos ônibus com acessibilidade você vê Mas passando? infelizmente as Exato. pessoas se comportam com isso. Se passa um, demora o outro pra passar. E eu acho que eu posso falar isso com muito mais propriedade, até por conta da minha questão física. Eu possuo uma mobilidade reduzida e, assim, dentro de um possível, nas acessibilidades das vias públicas, basicamente não temos condição mínima de rampas, não temos calçadas, as calçadas são extremamente ruins. Oi? Não só nos ônibus quanto nos pontos. Então, não, mas eu digo, por exemplo, de você vai passar na calçada mesmo, por exemplo, eu moro muito próximo do nosso prefeito, que é ali próximo do Bonini. Quando eu vou para a igreja que fica ali no bairro do Jardim Estela, por exemplo, eu ando quase que no meio da rua, com um risco muito grande de ser atropelado, porque as ruas elas são tão íngremes, tão tortas e não tem calçadas. Quer dizer, eu que tenho uma deficiência física, eu ando com uma grande dificuldade quando o terreno ele é ruim, e aí eu tenho que arriscar a minha vida de andar no meio da rua, porque é muito mais, eu acho que é menos perigoso eu ser atropelado do que propriamente se eu cair, como eu não tenho, os meus membros superiores eles não me ajudam em nada. Se eu cair, eu posso bater a cabeça, como já teve outras vezes no passado em que eu caí porque eu estava andando na calçada, para não ser atropelado, caí, bati a cabeça, fiquei desacordado, fui parado no hospital, passei 2 dias em observação porque eu tinha desmaiado. Por quê? Ele tropeçou e caiu num buraco que estava na calçada. Quer dizer, então, eu não vou ser atropelado, mas eu vou cair, tropeçar por causa dos buracos. Fora a questão como você mesmo mencionou, dos próprios transportes públicos, que eu vou pegar um ônibus, o circular mesmo, se eu perder, se eu chego, eu dou sinal. Aí os motoristas todos, que por sinal são super atenciosos, amigo, você me desculpa, mas o veículo está quebrado, o equipamento está quebrado. Daqui a pouco está chegando outro. Quer dizer, eu já esperei em torno de 20, 30 minutos. Aí eu tenho que esperar mais outro, quer dizer, de 20 mais 30 minutos dá 1 hora. 1 hora parado no ônibus, e fora o próprio constrangimento da minha questão de saber que eu não posso utilizar um equipamento que deveria estar funcionando corretamente. E quando ele existe de maneira bastante precária, porque eles estão todos, ou quase que todos, quando você liga, quando os motoristas, pessoal, ligam o equipamento, simplesmente eles ligam, aí o negócio vai com muita dificuldade, porque está cheio de ferrugem, os próprios funcionários não sabem, a maior parte deles não sabem manuseá-los. Eu particularmente já instruí diversos funcionários, porque eu aprendi por causa de alguns amigos que me ensinaram, eu você faz assim, não, mas não pode, não, faz assim que funciona. E aí eles faziam, é assim, mas como? Mas não tem treinamento na empresa? Então quer dizer, eu sou assim, como diz, eu dou a minha cara a tapa. Então, eu consigo, male, ainda eu consigo resolver algumas coisas. Mas quantos outros deficientes que não têm a mesma disponibilidade, o mesmo conhecimento que, por exemplo, eu tenho, enfim. Os ônibus com acessibilidade têm funcionários, como você disse, que não sabem manusear, porque eles não têm uma instrução ali. Exato. Como se deve mexer. Os próprios procedimentos que eu já fui verificar com diversas falas deles, eles simplesmente, a empresa diz: você chegou, você vai render o funcionário que está, você vai iniciar seu horário, você só pergunta para o funcionário: está funcionando? O seu rapaz falou:
tá funcionando, você sai com o carro e acabou. Não interessa se tá com problema ou se não E tá. outra, desculpa, não sei pra que a pressa deles, porque eles não ganham por passageiros, eles ganham por trabalhar bem. Né? Então, só que a empresa faz a pressão para pegar passageiros. Exato. Vamos organizar, gente. Vamos garantir uma fala mais curta, mais sucinta, porque os 20 minutos estão já ultrapassados. Tem gente que ainda não falou, que acho que é legal, inclusive eu, que também tenho muita vontade de falar, como sempre. Mas não tem que falar, eu acho que o pessoal que quiser falar tem que falar. Mas eu quero começar então a minha intervenção aqui, ligando muito com essa questão. Uma empresa de ônibus num sistema capitalista, a gente não tem segredo para entendê-la. Ela precisa fazer o menor número de viagens, gastando a menor quantidade de combustível possível, pagando cada vez menos trabalhadores, levando cada vez mais pessoas sem fazer manutenção. A lógica capitalista ela vai nessa direção. Então não tem segredo aqui. A empresa ela visa isso. Eu não quero mais discutir, respeitando a opinião de todo mundo, mas eu não quero mais discutir a qualidade do serviço da Radial, porque a Radial já é uma empresa velha nesse mercado, que só está aqui, a gente nem sabe para quê de verdade, mas só está aqui para sugar o nosso dinheiro. Não tem nexo numa cidade de 17 km², e agora informações da própria Radial que saíram notícias tipo há 3 semanas atrás. A Radial anunciou que a intenção é aumentar para 3,30. A intenção da empresa é aumentar para 3,30. Já está 3,10. Certo? Então, só para lembrar. A empresa Radial Transportes tem para circular na cidade 25 ônibus, informações da própria empresa. Colocam à disposição da cidade para as linhas municipais 25 ônibus. Acho que nós temos 5, 6 linhas aqui em Poá. 6 linhas agora com circular 3, né? Isso. 6 linhas aqui na cidade. Então 6 vezes 5, né? 5, é isso? Da cidade. 6 vezes 5, 30. Então vamos colocar de 25 a 30 carros. Eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisinha básica. Esses carros que são usados tanto pela MTU, aí, esses busão azul, com acessibilidade, giram em torno de 68 a 85 mil reais. Se a nossa cidade, uma pergunta básica, eu queria muito que o presidente da Câmara se manifestasse depois sobre isso. Gostaria muito que essa gravação da Câmara fosse manifestada através do site, de alguma forma, para a gente ver. Na íntegra no Facebook. Na íntegra eu não vou garantir isso. Por favor, mas eu peço que não corte essa parte e coloque. Que é o seguinte, por que numa cidade que tem um orçamento de quase 360 milhões de reais por ano, nós temos ônibus, esses carros que são usados, entre 68 mil e 85 mil reais, que somando, daria pouco mais de 2 milhões de reais para comprar a mesma frota que a empresa vem para cá sugar nosso dinheiro. Por que a empresa não constrói a partir de agora, aproveitando esse movimento social maravilhoso que fez o Brasil acordar, para comprar essa mesma frota e bancar o serviço municipal de transporte? A briga do passe livre, quero lembrar para todos, foi muito discutida no governo Erundina, e não faço aqui nenhum tipo de defesa intransigente àquele governo, mas foi um governo progressista na cidade de São Paulo que serviu de exemplo, no começo dos anos 90, aquele governo discutia o passe livre sob a direção de que o passe livre, o transporte público gratuito, deve ser subsidiado pelo poder público, assim como é a saúde. Como a gente estava falando aqui na praça, pseudo-subsidiado, né? Porque a gente sabe que já tem os déficits. Só que nós temos um sistema de saúde público e nós precisamos de um sistema de transporte público. Para quê? Porque a gente fica reclamando, poxa, essa Casa de Leis, presidente, acabou de aprovar uma moção de apoio à ideia do governador desse estado de aumentar a penalidade, que é um pano de fundo para reduzir a idade penal das crianças e adolescentes do nosso país. Isso acontece com muita força por conta da grande mídia, que estimula esse tipo de discussão empobrecida e superficial. E hoje a gente tem o quê? Uma cidade que não consegue ceder a sua população jovem em desenvolvimento, que precisa de cultura, que precisa de educação, que precisa de diversão, que precisa de transporte para fazer tudo isso que a gente fala aqui, e essa pessoa não consegue pagar a passagem. Então, como esse serviço pode voltar para a gente? Qual que eu acho, agora eu faço uma pergunta aqui para os companheiros de discussão que veio trazer isso junto com a gente, qual será a nossa proposta, se não essa construção de empresa pública e o passe livre da nossa cidade? A gente não tem como admitir uma outra coisa, porque para onde está indo esse dinheiro?
Hoje o Douglas trouxe uma informação para mim que eu não tinha aprofundado. O Douglas falou que essa forma de divisão da economia que gira na empresa de transporte municipal é tripartite. Parte é bancada com a nossa passagem, parte do imposto que a gente paga para a cidade, que a cidade vai pagar para a empresa, e parte da empresa. São 70%. Só que a gente paga 70%, por quê? A Haddad fez essa. Então, aí a pergunta que vai... Algumas perguntas sobre isso. Primeiro, cadê essa planilha? Quem arca com quanto? De verdade. O povo precisa ter acesso, presidente. Causa de lei, tem que fiscalizar o município para a gente ter essa informação. Você diz o custo operacional, que dá a Sim. relação toda. Eu digo primeiro essa tabela da tripartite. Quem arca com quanto, e aí depois a gente vê. Quero discordar de você, não sei se você falou até um pouco de ironia, mas... Não sei se você falou um pouco de ironia, mas sobre a educação dos motoristas. Tem uns que não vou nem chamar de mal educados, porque eles são trabalhadores exploradíssimos. Exatamente. Entram super cedo, saem super tarde, ganham super pouco. Sim. Eles são, eles recebem porrada o dia inteiro. Claro. E aí, por isso, eles acabam tratando mal, não só pessoas com mobilidade, alguns problemas de mobilidade reduzida, mas idosos. Eles acabam não esperando a pessoa entrar direito, sentar direito e Há depoimentos, inclusive, onde a população houve momentos de extremo fervor dentro do ônibus, Sim. porque tanto o motorista quanto o cobrador, colocados no limite em função dessa desestrutura, vão ao ímpeto com o passageiro. E isso é recorrente, cara. Claro. Isso é recorrente, isso está acontecendo. Eu estava esses dias no centro de Poá e eu vi uma discussão muito feia aqui na Radial, onde uma senhora disse que houve lá um entreveiro com o cobrador a vias de fato. Que isso? Foi. Sim. Isso é fato. Então, eu acho que continua sua fala, acredito, mas isso provoca o que dentro do ônibus, essa relação de animosidade ali, que está acontecendo. Desculpa, Cleiton, mas eu queria contribuir no que você está falando, que eu acho totalmente correto e somos totalmente a favor. Eu acho que numa cidade, Poá, que nem você falou, 17 km², aqui já passou da hora da gente dar um basta, porque uma empresa como a Radial, que nem o Cleiton estava falando, ela visa o lucro. Sim. Ela só visa o lucro. Ela não tá, ela mexe, porque assim, foi discutido uma série de coisas a respeito da cidade. Eu vivo na cidade, eu vi muitos avanços. Eu vi avanços. Eu vi que esse governo do Tetinha avançou na cidade, coisa que não aconteceu lá atrás. Quem não se lembra de 2005, 2006, quem não se lembra da década de 90... Desculpa, mas não é de praça bonita que eu preciso. Não estou elogiando as praças. Não estou elogiando as praças. E nem elogiando, na verdade. Eu estou falando que houve um avanço. E na questão do que o Cleiton está falando, aqui, o que mais eu acho necessário para resolver a questão do transporte é ter uma empresa pública que se sustente. Porque aí o valor vai ser mínimo. Cleiton? Eu acho que você está E a ideia é super avançar certo. para não haver valor, porque a gente já paga imposto. Exatamente. Teoricamente, se a gente tem esse pseudo-serviço de saúde que é Que subsidiado se do autossustente, nosso imposto, tem mais que suficiente dentro dos impostos também para bancar o transporte. E o orçamento da cidade prova isso. Eu quero deixar muito claro aqui que as informações, a internet é uma maravilha, velho, a internet é uma maravilha. A gente sabe que a cidade tem quase 365 milhões. Quase Vou colocar 1 milhão por dia. Quase 1 milhão por dia. Isso não é brinquedo. Eu vi 360 mil. Pagar 330 de passagem. Então, qual que é o nexo disso? Para quê? A pergunta é para quê? Para onde vai o dinheiro? Qual que é a intenção disso? Ou você acha que, acha que a nossa população ela tem realmente dinheiro para esbanjar? O que eu não vejo. Eu estou ainda, até o dia 9 do mês que vem, como conselheiro tutelar nessa cidade. A gente acompanha a diversidade de perto, mas muito perto. A desgraça que a ausência do poder público causa, a gente acompanha de muito perto. E já acompanhou antes com diversos movimentos sociais. E em todos os lugares a gente consegue observar com tranquilidade. E a gente percebe que a cidade pode apresentar um serviço de qualidade básico, que garanta acesso, que garanta cultura, que garanta educação, e a gente não tem por quê. Porque a cidade, primeiro, não abre a discussão, certo? Quero aqui pontuar, Diogo, com toda a nossa história coletiva já junto, mas pontuar que o movimento estudantil nessa cidade, com atrelado à Secretaria de Esporte dessa cidade, causa, infelizmente, um vácuo, um vazio, que não foi preenchido nos últimos anos, com um embate incisivo para apontar isso,
E quando o Diogo fala que, poxa, mas esses representantes estão fazendo errado, não é a política que está errada. Concordo plenamente com a fala do Diogo. Inclusive, esses representantes da cidade estão faltando em todas as suas áreas de atuação, seja lá no transporte, seja lá na educação. Nós temos quase 2.000 crianças esperando vaga de creche na cidade. Quando o Marcelo fala do tamanho das construções, eu fico abismado, né? Porque a gente tem aqui na cidade umas 3 creches que são para os bambambam, que só entra os filhos dos pá, é só carrão, várias denúncias e não tem ninguém que apura. Eu posso falar, eu tenho uma filha também, e eu fui na secretaria, ela falou que muitas escolas particulares lá foi falado para mim, que muitas escolas particulares acabaram fechando por questão das creches que estão ótimas, escolas que estão ótimas. Quem pode pagar a escola particular foi para... A minha sobrinha estava numa escola particular. E a Secretaria de Educação paga 10 mil reais por mês. Isso é uma discussão que a gente tem que compor. Da escola particular com coisa pública. Então, assim, só para fechar, galera, só para fechar aqui, Diogão, vou tirar, você pode falar depois uma fala inteira. Eu acho que, então, assim, ó, alguma coisa está acontecendo, gente, não é só apoiar, né? Ninguém é bobo, todo mundo está vendo. A gente tem um monte de receio, Marquinhos, ninguém aqui é bobo, né? A gente tem um monte de receio de correr risco na rua, porque a gente já passou por isso, por conta dos aumentos. A gente tem muito receio, cara, muito receio. Pedir uma ajuda aqui no sentido de garantir essa pseudo-segurança, né? Porque quase tudo pseudo hoje em dia. Então, assim, estamos tranquilos com isso. Sem maldade, eu acho que... Marquinhos, deixa eu só contemplar, por favor, depois você faça sua fala inteira também, tranquilo. E aí o que acontece? Eu acho que é o seguinte, a gente precisa entender que esse momento chegou e que agora a gente tem que somar força, por isso que a gente tem que abraçar, dar abraço mesmo, porque agora é hora de fazer valer toda essa discussão que vem se estendendo de anos e a cidade tem muita condição. Então eu quero fechar essa fala só propondo o seguinte, já para fazer a fala de quem ainda quer fazer nesse bloco, para a gente pular para os encaminhamentos depois. Eu acho que a gente tem que encaminhar aqui proposta, no mínimo, para que a Câmara se comprometa também e ajudar a construir essa discussão na cidade, através de propostas de iniciativa popular, articulando a sociedade, colocando a assessoria e os carros a serviço desse tipo de discussão, e essa cidade, através da Câmara também, com essa organização que vai juntar todo mundo que tem essa briga, propor uma audiência pública sobre o transporte público na nossa cidade. Eu acho que a gente tem que caminhar, a gente tem que caminhar para o norte nesse sentido. Essa é a contribuição que eu queria deixar. Posso rapidinho? Aí, o Diogo e depois o Marquinhos. Eu vou falar depois de todos, né? Eu só queria falar para você só que, tá todo mundo a favor, entendeu? Eu acho que não tem risco de vida para ninguém. Eu acho que isso é certo. A gente que está no meio sabe do valor que vocês têm hoje, o que representa vocês no nosso município como no Brasil, entendeu? Então acho que não tem perigo de vida, risco de vida de ninguém, entendeu? É igual a gente sempre fala, a casa é aberta, a gente também corre risco, como você fala, igual você frequenta muito aqui, você vê que eu falo muito mal da radial, você sabe disso, você tem matérias minhas nos jornais, tem tudo aí, sabe? Então, mas a gente somos assim, temos que ter nossa linha. Tem uma sessão que foi marcada só pela discussão do aumento da passagem. Do aumento da passagem. Por isso que não foi para 3,30. Porque o prefeito teve uma pressão grande dos municípios laterais que todos foram para 3,30. Testinha brigou a R$3, aí começou. Você sabe como funciona a política, vem do lateral, vai para a nossa cidade. E aí começa, porque todas as cidades foram para 3,30. Testinha foi o único que baixou, que conseguiu manter, mas como é que eu não posso falar, porque não depende de mim para assinar e fazer. Então vocês vão ouvir isso do próprio prefeito, o que ele falou e o que a ideia, a hora que estiver na frente dele, a ideia que eu dei para ele. Então vocês vão ouvir direto dele, a gente vai estar lá cobrando, não vai estar eu sozinho, vai estar mais vereadores comigo, que eu já não vai ser uma comissão, eu deixei aberto para todos os vereadores que quiserem ir, falar, olha, vereadores, quanto mais melhor, está lá, junto com a comissão, então vai todos os vereadores com vocês, se for esse pessoal aqui, eu acho que é esse daqui que vai. Eu acho justo ele receber a gente, porque mas foi chamado daqui. O comunicado foi para um monte de gente, veio apenas essas pessoas com disponibilidade. Então, bacana. Então, a gente vai fazer 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 comigo e mais os vereadores. Então, bacana. Aí, o que acontece? O prefeito
ele estava complicado com algumas pressões laterais, mas mesmo assim ele conseguiu ter um desgaste físico com os outros prefeitos de outras cidades, mas ele conseguiu manter. E o que é que as manifestações começaram, né, antes de ele pôr o que ele tinha em mente fazer. Então, só que como eu disse ontem, eu não posso marcar compromisso que vai abaixar a passagem, que vai isso, porque não cabe do executivo fazer isso, e é onde a pressão que ele está sentindo é onde ele vai se impor e fazer o que ele vai determinar, e vocês vão estar lá para ouvir, cobrar, nós também, e vamos tentar entrar numa solução, dar melhores ideias, e ele vai pegar o tempo, vai dar o retorno e vai dar a palavra dele final. Entendeu? Mas a respeito de vocês sabem que nunca foram, pelo menos que eu saiba, vocês nunca foram pressionados, nunca foram ameaçados. Quem é que trabalha na prefeitura aqui? Cal já seguiu a gente nessa cidade, já apanhamos. Eu não trabalho, eu sou do Conselho Tutelar, Não, mas quem é? lei federal, né? Quem é que teve na Ele manifestação? Ele não escolheu isso? Quem teve na manifestação do aumento aqui, que era funcionário? Eu fui um que eu peguei e falei, o cara tá certo. Menino do meio ambiente. Ele tem que vir, não importa que ele trabalhe na cidade, ele é obrigado a não se colocar a sua abaixar a posição. cabecinha dele e Mas foi falar, perseguido, hein, Marquinhos? Foi perseguido pra mas foi perseguir ele. defendido por mim. Acho que é o Mas não menino tinha do menino do meio ambiente. Mas foi perseguido. Quem é? Foi perseguido. Mas sem nomes, galera. Mas Sem nomes. Acho que foi do meio ambiente. Então. Mas foi defendido por mim. Porque eu falei, pode, ele tem que vir. Bom, é o direito dele, independente. O policial tem direito a reivindicar o aumento dele. Todos nós temos. Então, não concorda, não é obrigado. O que a gente até agradeço vocês ontem, pelo ato que teve na Câmara, que vocês vieram na paz. É isso que é importante. Vocês foram recebidos e vão ser recebidos se vierem terça-feira de novo. A casa é nossa. Vocês deixaram, enquanto a casa é do povo, enquanto há o respeito aqui dentro, vocês vão ser respeitados, vão ser ouvidos. Então, é isso que eu quero dizer para vocês. Pode vir você, o Marcelo, ele, ela. Marquinhos, eu posso suspender a sessão por 10 minutos, se me deixar eu dar um lembrete, falar alguma coisa, vocês sempre vão ser atendidos aqui. Pelo menos enquanto eu for presidente, é assim que eu funciono, é assim que eu trabalho perante todos os gabinetes. Pode perguntar em gabinete por gabinete, tem democracia comigo, eles têm a porta aberta comigo, eu nunca vou fechar a porta para a população. O que a gente tem que fazer aqui é o melhor para a sociedade mesmo, para a gente também. Eu tenho 3 filhos, tenho sobrinhos, tenho os amigos, eu não quero o mal para eles, porque eu sei que lá na frente, que a gente se fala, a gente não vive o hoje, né? Amanhã eu quero estar vivo de novo e vivendo mais coisas. Então, é importante isso de vocês. Não sei quem foi que me ligou hoje. Foi, eu te liguei. Você que me ligou, o telefone eu desliguei ali. Mas está 24 horas ligado, entendeu? Precisou de madrugada, dia, noite, que quiser falar, pode vir. A gente está sempre para ouvir e apoiar quando o ato é para o povo. Eu espero, assim, que o que aconteceu ontem em Poá. Assim, eu espero, assim, do pessoal em geral, assim, do que aconteceu ontem em Poá, não falo assim por ser Brasil e tal, tudo, que, assim, a população de Poá venha com mais frequência, venha atrás dos direitos, porque o pessoal não aguenta mais, assim. É o dinheiro do povo, por mais que a gente não tá nem aí, que abandona, mas é dinheiro da vida, é dinheiro que tá ali, é dinheiro que tá ali, e o pessoal agora quer reforço, não tem pra onde correr mais, a não ser aqui. Não, mas tá certo, é aqui mesmo. E a gente começou antes dos atos. Deixa eu falar aqui. A gente começou lá nos aumentos. Um ano atrás a gente começou essa revolução aí junto aí. A Felipe, a gente discutiu mais. O Diogo precisa falar. Gente, deixa eu propor depois da fala do Diogo a gente começar o bloco de encaminhamento de proposta. Maravilha. Pode ser? Maravilha. Você quer falar também? Depois dela. Depois do Diogo a Dani. Então, eu acho que... perdi um pouco assim. Eu ia pegar um pouco depois da fala do Cleiton, porque quando ele se referiu à questão dos movimentos. Eu acho que, Cleiton, a gente sabe, né, a gente que já foi coletivamente juntos aí em grandes batalhas, eu acho que essa essência
que a gente tem, o que a gente tem hoje dentro da cidade foi o que vocês plantaram. Certo? O que a gente plantou. Né? Mas vocês protagonizaram. E houve depois os esvaziamentos, vocês sabem que houve. Né? Não foi uma coisa que foi de vontade, que eu tenho certeza que vocês não têm vontade de não participar, e sim de participar, e muito por conta da realidade, da conjuntura que se encontrava, houve um esvaziamento. E a gente não quis deixar a história, a trajetória política, todos os anseios e as bandeiras de lutas esvaziadas. Quando você fala que a gente está atrelado à Secretaria de Esportes, eu discordo, viu, Cleiton? A gente não está atrelado, porque a gente faz um debate dentro e fora. Por isso que nós estamos aqui hoje com vocês, para dar as mãos a vocês e intensificar esse movimento. Isso aí. É para isso que nós estamos aqui, para unir força. É porque quando você fala assim, o representante está errado quando faz errado, é porque, poxa, na minha cabeça eu estou sendo chulo, mas vocês participam dessa representante cara. Vocês estão lá dentro. Não, e aí cara, tá mas dentro e fora a gente tem diálogo. Sim, dentro e fora a gente tem que... Diálogo a gente também tem, tá certo? Nós somos aqui, eu acho que todos nós estamos aqui, somos moradores de Poá. Nós somos a favor da cidade. A primeira coisa, nós somos a favor da cidade. Se você vai discordar de mim, companheiro, ou você vai discordar de mim, companheiro, isso é natural e nós estamos aqui para isso. E é disso que a gente vai criar essa democracia. É isso que nós estamos mostrando hoje para o Brasil. Que está na hora do povo falar e ser ouvido. Ser ouvido que é o mais importante. Por isso eu concordo que tem que existir uma audiência pública sim. Porque temos pessoas com capacidade de contribuir muito, ser ouvidas. Nós aqui juntos, ouvidos dentro dessa cidade, a gente consegue transformar muita coisa para melhor. E não vai ficar ruim para o prefeito, vai ficar bom. Vai ficar bom para ele se ele nos ouvir. Você acha que não? Você acha que a gente está vindo aqui para caçar ele é o Hitler? Não, ele vai ficar bom para a Câmara, vai ficar bom para os vereadores, vai ficar bom para os movimentos sociais serem vistos dentro dessa cidade como sempre deveria ser visto. Quantas e quantas vezes a gente não levantou bandeira junto, não fomos às ruas, não lutou, não mostramos a cara, e agora estamos fazendo isso de novo com uma geração totalmente nova, e uma geração que tem vontade de transformar. É isso que precisa ser mostrado para o prefeito, que a nossa geração tem vontade de transformar. É isso que precisa ser feito, entendeu? E eu concordo, mais uma vez, quando for na parte do encaminhamento, eu acho que tem que ter a audiência pública, mas a empresa, como é que fala? O ônibus público, né? Ter uma empresa de ônibus pública, a cidade tem condições de sustentar. Por mais que não chegue ao custo zero, que isso tem que ser discutido realmente de fato e ver se dá para ser custo zero, viu, Cleiton? Da forma que você está falando. Dá sim. Mas eu acredito que se isso reduzisse a R$1, que a proposta que foi colocada. Basta querer, basta ter boa vontade. Autossustentabilidade, porque a gente também tem que defender salários de condições para cobrador e motoristas, para os funcionários. Que entrarão na folha então, principal. Se a gente tem que pagar R$2, mas que a gente esteja pagando ou R$2 ou R$1, mas que a gente esteja pagando para aumentar o salário do cobrador e do motorista de ônibus. Perfeito. Eu concordo. Maquinário, treinamento. Condição de trabalho. Em condições. É isso que a gente, né? Porque contribuir, mas contribuímos com o quê? Olha a radial. Querendo se comparar. Olha São Paulo. Os ônibus que estão sendo colocados em São Paulo. Os triarticulados. Os triarticulados. Ônibus que não causam mais impacto ambiental. E isso e aquilo. Piso baixo. Uma pessoa, um deficiente em São Paulo hoje, eu estou comparando com o Poá. Não estou falando que lá é bom aqui, né? Comparando com o Poá para cobrar esse valor. Sim. Um deficiente que pega um ônibus hoje em São Paulo, ele tem muito mais condições, porque lá tem um Atende, criado na época do governo Marca. Tem um Atende que faz esse trabalho com esse pessoal. Eu acho que numa cidade como a nossa, teria condições realmente de tratar bem, e eu tenho certeza. Eu conheço um pouco o Testinha e eu tenho certeza que se a gente se manifestar, não parar e ser objetivo, ele vai fazer. Porque ele é bonzinho, porque ele é ruim, porque ele é chato, porque ele não é, se ele vai fazer porque gosta da gente ou porque não gosta, mas ele vai ter que fazer porque é isso que a cidade precisa. E é isso que a gente vai provar para ele que a cidade precisa, com a nossa movimentação. Obrigado, Cleiton. Obrigado. Só falar uma coisa rapidinho. Você falou agora que o movimento se esvaziou. Claro, esvaziou
né, assume Não, retrasado. foi Não, eu não falei isso. a gente é atrelado com a Secretaria de Esportes? A gente não é, Cleiton, a gente não é. A gente tem camaradas que trabalham na Secretaria de Esportes porque o partido que nós somos filiados, infelizmente está no governo, mas eu sou do movimento estudantil, camarada. Infelizmente está no governo partido. Não é infelizmente. Infelizmente pro movimento. Pro movimento, acaba prejudicando. Então prejudicando o movimento. Então Claro, acho que a gente não sabe tem que falar de prejudica. partido aqui. Não tem que falar de não partido. tem Inclusive, meu movimento não é partidário, você sabe como é que é. Então Você você também já não- presidiu. Você já presidiu a entidade que eu presido hoje, camarada. Você sabe como eu sei, funciona. mas eu não Você sabe disse que é como funciona. partidário. Não, eu sei que você não disse. Você disse que a gente é atrelado à Secretaria de Esportes. Eu não disse, você disse. Não, que- você disse. Não, eu não Você disse que é partidário. irmão. Enfim, Não, não tô falando enfim, isso, é partidário. enfim, vamos voltar ao que interessa? Não tem sentido isso, né? Discussãozinha. Botando a sua- É que realmente não é. Não é. Vai, prossiga. Prosseguindo. A indignação do Felipe é porque quando você falou, ele já, puta, foi direto, o cara passando veneno. Não, mas é natural. Na escola, sendo xingado por diretor. Não, mas é assim. Sendo xingado por diretor. Quando vocês vão dentro de uma escola, Você vocês sabe sabem aquelas através festas do que a gente diretor. entra na vida inteira. Como que o diretor nos recebe dentro das escolas, Felipe? Vamos lá, gente. Vamos focar. Prosseguindo. Nossa, grande, né? Vai, fala. Então. Pode Você falar, falou menino. aqui que Vamos encaminhar, na vamos encaminhar. prefeitura montar a sua empresa, né, de transporte é uma coisa que vem sendo debatida há muito tempo entre nós aqui, o Diogo, os demais camaradas que participam do movimento. É uma coisa que a gente discutiu há mais de 3 vezes, a possibilidade da prefeitura montar a sua empresa, para ela poder prestar o serviço melhor, de qualidade e tirar a radial, que a gente sabe, né, Cleiton? Não ficar nos ABC, né? Inclusive, meu vizinho, eu lembro da época que a passagem de circular lá na nossa vila era 1,80, que a gente dava aquele micro-ônibus. Era bem melhor do que aqueles ônibus amarelos, você lembra disso? Você lembra? Aquele ônibus lá era maravilhoso. Você tem idade pra isso? Eu tenho, cara. Tenho 18 anos, eu peguei essa época. Parece muito louco. Eu peguei essa época ainda. Peguei essa Tem época. uma matéria no jornal que ela fala que eu digo que 2,80 é para carro de luxo. Nosso carro tem que ter ar-condicionado, televisão, pelo menos pelo preço da passagem. Entendeu? Ele é muito caro mesmo dentro do nosso município. Entendeu? É que a gente, antes de começar esse movimento, só para ela terminar, fazer o fechamento. faz o que você É, pra ele não você depois eu vai falar depois. É. Né? É legal que você vai situar pra gente. Por favor. Eu acho que assim, o valor da passagem hoje deixou de ser um dever do Estado e o direito do cidadão passou a ser um dever do cidadão e um direito do Estado. Né? Acabou invertendo. Inversão Porque de era um papéis. serviço de utilidade pública, acabou virando Maquininha de fazer dinheiro. uma maquininha para dar lucro para uma empresa privada, para dar lucro para o governo, porque a gente paga 50% de uma tem sem açúcar lá com adoçante. Quem não tomar, Obrigado. não, também não pode tomar, porque tem açúcar aí. Vai que eu sou diabético. Obrigado. Não, é verdade, tem açúcar aí que a mulher não toma. Perfeito. Tem sem açúcar com diabetes. Aí você vai parar no pronto, tem que ser. Migão, vem cá pro café com Aí vai. você vai no pronto, aí você quer o médico, Obrigado. já viu do hospital. Pessoal, vamos garantir a fala da Natália. Vai. Nada. Nossa, nada. Obrigado. Vai, Nathalie, continua. Eu acho que assim, a gente trabalha 4 meses por ano para pagar imposto. O salário mínimo é R$678. Se você colocar no lápis uma pessoa que trabalha em São Paulo e pega o circular, por exemplo, mais o trem, a empresa está pagando metade do seu salário só em condução. Um dinheiro que poderia fazer, que faz falta, porque você vai no mercado hoje, é R$7,50 kg de feijão. Tomate tá caro. Então hoje você vai ter que comer arroz com ovo, porque não dá pra você comer uma carne, porque não dá pra você comprar o feijão, porque você precisa pagar a passagem. Junta 3 pessoas, vai de táxi, é mais barato que pagar. Porque tem empresa que não subsidia as duas condições exatamente por ser um valor abusivo. Verdade. Porque é um valor abusivo. Então você acaba perdendo a oportunidade de conseguir um bom emprego. É um descaso com a população, você tem que esperar 30, 40 minutos no feriado no final de semana para pegar o ônibus. Infelizmente, hoje, ainda nem todo mundo tem condições de ter um carro. E mesmo assim, é que nem eu vi uma matéria que fala, né? A população vai ser civilizada quando as pessoas entenderem que não é pobre ter um carro que é evolução, é quando o rico começar a andar de ônibus. Exatamente. Perfeito. Tá ao contrário, tá abusivo. Eu acho um absurdo tudo isso que tá acontecendo, entendeu? Porque
Eles constroem uma praça dos eventos gigantesca, mas não tem médico no hospital. Não tem creche. Não tem um lugar coberto para você esperar o ônibus, porque uma pessoa que passa na frente daquele terminal vai ser de caos. Não sabe que terminal ali. É ridículo. Pensa que é abandonado ali. A nossa cidade tem ônibus? Tem um ponto lá, gente, garantia só completando sua fala. Tem um ponto no terminal rodoviário que ele tá tombando. E não é brincadeira, tem criança que fica debaixo daquilo. E que fique gravado aí, que chegue a quem é de direito, Marquinhos, lá no nosso amigo Por favor. Porque ele tá tombado. Você sabe disso, todo mundo, a gente pega ônibus lá, sabe? O negócio tá tombado com criança pegando ônibus de baixo. Que já faz muito tempo, presidente, que isso está acontecendo, então, por gentileza, desculpe. Perfeito. E como você mesmo falou, que brigaram por ter só ir para 3,10 no aumento, Suzano é a mesma empresa, Radial. Por quê? Porque ela foi de 2,90 para 2,95 e foi de 2,80 para 3,10. De 2,80 já era um preço abusivo. Suzano é isso, até agora é isso. Mas os anos eles exatamente. Eles entraram há pouco tempo. Então não está ainda ganho a empresa, por isso que está mantido, mas se constatar. É emergencial. Mas se for, ia para 3,30. Eu acho que Exato. Mas é isso mesmo. Isso é um preço abusivo. Sim. Antes de eu ser vereador, vamos fechar agora, Marquinhos, a última para falar, para a gente começar o bloco do encaminhamento. Você também tem que falar, né? Você não falou. Depois eu falo. Então você já vai para o encaminhamento? Vamos deixar quando ela Tá, ok. quiser falar, ela faz a intervenção, mas vamos tentar encaminhar depois da fala do Marquinhos. Ok. Pode ser, galera? Quero com açúcar. Agora a gente vai fazer uma rodada de encaminhamento. Ô, Diogo, faz essa Esse aqui que eu falo agora ou depois. A gente vai fazer. fala depois. Então vamos falar agora. Vai falar que aí você já resolve. A rodada de encaminhamentos agora, para o senhor presidente encerrar. Não estou falando brincando, não. Tem que ser açúcar ali. Tem diabetes. Ô, Marquinhos, você tomou esse café? Tu comeu ele, cara? Não, eu vou tomar. Olha, você tomou café. Toma esse café. Melhor você Não é tomar. desconfiando, mas já desconfia. Eu vou acompanhar você. É melhor você tomar mesmo. Não Não esperar de tomar também. Já veio gente aqui. A gente já recebeu pessoas. A pessoa tomava com açúcar, cara. E, pô, cara, o cara começou a passar mal. De não falar, né? Aí a gente já deixa ali e já fala. Eu tenho uma dica, velho. Pode colocar um papelzinho ali, ó. Sem açúcar. Mas isso aqui, como eu tomo sempre. Entendi, você deixa chá, eu já deixo aqui. Entendi. É mais bom que sal. Agora a rodada de É bom que já dá pra começar um assunto comunista, não, pessoal. Aqui não tem café. Vai. E nós, então, exigimos audiência pública imediata, exigimos de forma imediata, passe livre, e a transparência de quanto o poder público financia, de quantos empresários financiam e de quanto a população financia. Eu gostaria muito e acho muito coerente que a gente tenha essa transparência para sexta-feira, onde nos reuniremos de novo nessa cidade e essa população precisa ver. Eu vejo senhoras, meninos, meninas e jovens vindo para as ruas e a gente precisa mostrar para eles que eles são que pagam a maior parte nisso tudo. Uma cidade com R$1 milhão, quase R$1 milhão por dia, um dos maiores orçamentos do país, tem sim condições de financiar o transporte público e de gerar melhores qualidades de vida para as pessoas nessa cidade. Em Poá, tem pessoas que dormem em cima da areia para dormir em um lugar fofo. Então, é inaceitável que uma minoria se beneficie do povo e ganhe muito dinheiro, enquanto a maior parte da população está à mercê do caos e da carência de forma exacerbada. Eu vejo meninos de 14 anos sendo assassinados em frente à sua escola, Américo Franco, no Jardim São José, por exemplo. Um garoto de 14 anos foi assassinado, um garotinho que gostava muito de rap, só que a escola não entendia por que ele era bagunceiro e por que ele vivia em biqueira. Bom, numa cidade onde não tem cultura, não tem lazer, não tem esporte, não tem saúde, não tem educação, o que resta? Né? Por que nós estamos violentos? Não devemos aqui só culpar
a violência, mas da onde vem, o que gera essa violência. E para mim o que gera a violência é esse descaso, essa ausência do poder público. Então nós exigimos essas três colocações de forma imediata e a gente confia que a Câmara, na figura do senhor presidente Marquinhos, possa encaminhar esses nossos anseios. Vamos então, Marquinhos, queria fazer a fala para... Não, nada de encaminhamento. Caminhar e depois a gente termina. Entendi. O Marcelo falou. Marcelo, eu queria encaminhar que ele, devido a essa nossa movimentação, acho que a gente precisa aproveitar. Né? Se vocês me permitem, eu acho que o seu foi um encaminhamento, né? Foi. Eu queria só encaminhar a questão do Conselho de Juventude. Você está marcando, Chico? Entendeu? A partir daí, eles nos deram o apoio e a gente poder, nós podemos, né, levantar essa questão do Conselho da Juventude. Eu acho que ficou parada lá atrás, eu acho que hoje é uma necessidade a gente discutir isso constantemente. Não pode parar por aqui, o teste já resolveu, não resolveu, paramos, não. Vamos manter esse fórum de debate e vamos levar para ganhar corpo, né? Eu acho que o Conselho de Juventude agora é a hora. Quanto tempo faz que você falou que está nessa daí? Do passe livre? 2000? Desde 99, 2000. Pra mim vai ser uma vergonha daqui de 10 anos, minha filha tá vindo atrás da minha situação. Nós já reunimos, enquanto MEP, a gente já reuniu juventude nessa cidade, a gente já passava nas escolas, a gente já realizava congresso, como hoje é o MEP da continuidade nesse trabalho, vem fazendo. Então essa discussão, ela já existe nessa cidade há muito tempo. Então, de forma contraditória, é por isso que eu só acredito na organização popular, das pessoas se colocando, porque os avanços existentes dessa cidade e qualquer outra não veio de cima para baixo, e sim de baixo para cima. Então, se as pessoas aí, representantes, tivessem boas intenções e vontade política, nós não estaríamos ocupando as ruas. Nós estaríamos apenas exercendo nosso papel de cidadão e viver indo e vindo de qualquer lugar. Se nós estamos ocupando as ruas, é porque, de fato, esses representantes não estão cumprindo com o seu dever. Né?